Deus é tremendo, fiel e maravilhoso. E eu creio que nesse momento Ele se faz presente desde o início desse culto. Porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso número 11. Graças a Deus, Deus tremendo e fiel. E eu creio que Ele se faz presente nesse lugar. Apocalipse, capítulo 3, verso número 11. Deus, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que vê, e um Deus que faz, e um Deus que está sobre todas as coisas, e sobre todos os corações daqueles que ouvem, obedecem e creem na palavra dele. Apocalipse capítulo 3, verso de número 11, somente a parte B, que diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tomes o que? Mais uma vez. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Coloca a tua Bíblia aí, na cadeira. Vamos orar, agradecendo o Senhor por mais essa noite. É culto de ação de graça. E culto de ação de graça não é culto para estarmos com a boca fechada. É um culto para que nós venhamos rasgar o nosso coração na presença do Senhor. Porque nós estamos, assim como a palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos, que o Senhor quando nos trouxe do cativeiro, nós estávamos como os que sonham, mas nossa boca se encheu de riso. E eu creio que é assim nessa noite. Eu creio que o Senhor coloca um novo cântico hoje nos teus lábios. E eu creio que nessa noite o Senhor derrama graça diferente. Nós estamos aqui para agradecer o Senhor pelos feitos. E o Senhor está para derramar muito mais sobre a tua vida. Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos, eleve o teu pensamento aos céus. Nesse momento, porque a Bíblia diz que quando nós elevamos o nosso coração, nossos olhos ao monte, porque é de lá que vem o nosso socorro. O nosso socorro não está no monte, mas o nosso socorro está além do monte, porque está lá no céu. E esse socorro ele é bem presente, e ele está aqui hoje. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Queremos te agradecer, meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer, meu Pai, pelas lutas, pelas dificuldades, porque elas têm feito, meu Deus, com que nós nos acheguemos mais a Ti. Senhor, queremos te agradecer, meu Deus, porque embora a nossa fé, meu Pai, seja como um grão de mostarda, o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos abençoado. Senhor, meu Deus, como diz a Tua palavra, ainda na nossa infidelidade, Senhor, o Senhor não tem deixado de ser fiel para conosco. Senhor, meu Deus, por isso sou grato a Ti, Senhor. Sou grato a Ti, meu Deus, por esta campanha maravilhosa. Sou grato a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor restituiu ao Teu povo. Sou grato a Ti, Senhor, porque muito mais, ó Deus, o Senhor tem para restituir. Senhor, meu Deus, quero te agradecer, meu Deus. Quero te agradecer pela minha família liberta. Quero te agradecer, meu Pai, pelos meus filhos da Tua presença. Quero te agradecer, meu Pai, pelo Fernando, Senhor, sendo pastor na Tua igreja. Senhor, quero te agradecer, meu Pai, pela Patrícia, meu Pai, sendo pastora na Tua igreja. Quero te agradecer, meu Pai, pela Fernanda e Yara, Senhor. Quero te agradecer pela Janaína, meu Pai, uma grande pregadora da Tua palavra. Senhor, meu Deus, quero te agradecer, meu Deus, porque eu creio nos Teus milagres, creio na Tua maravilha, creio na Tua promessa, e sei, meu Deus, que o Senhor não é um homem para que minta. Senhor, meu Deus, e nem o filho do homem, Senhor, para que se arrependa. E quando disseste, meu Deus, que eu e minha casa serviríamos a Ti, meu Pai, eu tenho que render graças, porque creio no Senhor, meu Pai, creio nas Tuas maravilhas, creio na Tua promessa. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, cada dia mais nos dar força, meu Pai, para nós caminharmos na Tua presença, fazendo somente o Teu querer, a Tua vontade, caminhando, meu Pai, somente conforme a Teu querer, meu Deus. É o que eu te peço nessa noite. Senhor, toca cada coração, meu Pai. Toca cada ouvido nesta noite, Pai. Porque eu creio que todo espírito de turbação, Senhor. Porque eu creio que toda seta, todo dardo, todo intento do maligno, Senhor, já caiu por terra. Por isso a Tua graça, meu Pai, está sobre nós nesta noite. Quero te agradecer, Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Podeis se assentar. Deus fiel e maravilhoso. Vamos dar uma salva de palmas aí para o nosso Senhor Jesus, que é digno de toda honra, é digno de toda glória, é digno de toda maravilha, é digno de todo feito. Deus é aquele que nós temos que estar agradecendo todos os dias. Porque nós sabemos que, pastor, como nós sabemos que estamos caminhando na direção? É quando o inimigo se levanta. Quando o inimigo se levanta,
nós sabemos que aí sim nós estamos na direção. Eu falava ainda outro dia aqui, que o inimigo, o intento dele é fazer com que você venha desviar os teus pés. Por quê? Pastor, mas por quê? Eu já te disse, porque os teus pés, cada vez que você se achega ao Senhor, cada vez que você ora, cada vez que você busca, cada vez que você agradece, o teu pé está cada vez mais perto da cabeça dele. E é por isso que ele quer te desanimar. É por isso que ele quer. Pastor, o senhor está dizendo isso? Não. É a Bíblia que nos fala que em breve Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos vossos pés. E eu creio que é embaixo do teu pé, é embaixo do meu pé. Quando nós buscarmos a presença do Senhor, quando nós resistirmos ao diabo, e quando nós estivermos ali nos sujeitando a Deus, porque aí a graça dele está sobre nossa vida. A palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 14, ela nos fala que uns comem carne, outros comem legumes, uns são fracos. Mas abre a tua Bíblia. Vamos aqui meditar nessa palavra. O Senhor vai falar grandemente conosco hoje. A bênção e a graça. E eu creio que é isso que Deus tem preparado para a tua vida. Abre aí Romanos capítulo 14. Para que nós possamos estar aqui. Porque assim como a Bíblia nos fala, tem coisa que o homem não entende. Às vezes é porque ele esquece que os pensamentos dele não são como o pensamento do Senhor. Mas a Bíblia nos fala assim: ora, ao que está enfermo na fé, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é enfermo come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por quê? Por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé, ou caia, porém estará firme, porque é poderoso, é Deus, para o firmar. Olha que coisa tremenda. Mas eu quero que você caminhe mais um pouquinho na Bíblia. Pastor, vamos, hoje é culto de família e ação de graça. E para nós darmos graça ao Senhor, nós temos que entender o que diz a palavra do Senhor. Abra aí a tua palavra no livro de Mateus, capítulo 14. Deus tremendo. E eu creio que Deus é aquele que é poderoso para guardar, livrar e fazer todas as coisas para aqueles que o buscam e confiam. A palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalo, uns em curvas e caem, mas nós estamos de pé. Sabe por que você está de pé? Porque você faz menção do nome do Senhor. Porque a graça de Deus, ela está sobre a tua vida. A graça de Deus, a palavra do Senhor nos diz: eis que vos dou poder. O Senhor derramou poder sobre as tuas mãos. O Senhor deu graça sobre a tua vida. O Senhor tocou os teus olhos. Quando aquele cego estava à beira do caminho, a Bíblia nos diz que ele ali caminhando junto ao caminho, aquela grande multidão dizia: ei, cala, não para que ficar gritando, mestre? Para que incomodar o mestre? Eu vou dizer por que eles faziam aquilo. É porque eles sabiam que ao ser tocado pelo Senhor, ali as escamas cairiam dos olhos e logo eles viriam, porque o Senhor chegaria diante deles e iria dizer exatamente assim: o que queres que eu te faça? E o que o diabo quer, o que o inimigo de nossas vidas quer, é exatamente que você não ouça essa pergunta do Senhor. Mas Ele está aqui nessa noite dizendo para você: o que queres que eu te faça? Nós não estamos aqui hoje para saber, nós não estamos aqui hoje para dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me faça isso. Não, nós estamos aqui hoje para agradecer tudo quanto o Senhor tem nos feito. É exatamente por isso. Nós já ouvimos aqui esse testemunho maravilhoso, e eu louvo a Deus quando nós ouvimos falar dos milagres, das maravilhas, os sinais. Porque uma coisa eu já disse aqui nesse lugar: milagre é a minha vida e a tua vida na presença do Senhor. Porque o diabo já tinha ali um projeto, o diabo ali já tinha um propósito ali na nossa vida. Mas só que Deus não, Ele tinha um desejo, era um desejo de resgate, era um desejo de cura, era um desejo de salvação sobre a minha vida e sobre a tua vida. Talvez quem me conhece até estranhou o pastor orando dessa forma. O Fernando congrega onde? O Fernando é pastor na onde? Eu vou dizer para você: ainda não é, está na escola. Pastor, que escola que ele está? Que faculdade? Está fazendo teologia? Não, Deus está capacitando ele primeiro na prática, para depois levar ele para a teoria, e depois ele resgatar a vida de muitos. É assim que Deus faz. E como eu já disse aqui, a engano de quando as pessoas acham que pastor é feito
de faculdade. Não, faculdade nós fazemos teologia. Agora, pastor é feito na prática, pastor é feito no joelho, pastor é feito na lágrima, pastor é feito buscando as vidas, pastor é feito orando pelas vidas. É assim que se faz um pastor, é quando se prova o coração. É exatamente por isso, o Senhor quando chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Ama. Pedro, então vai para a faculdade tal. Pedro, vai lá para Oxford. Pedro, vai lá ser magistério, vai ser não sei o que. Pedro, não. Ele diz: Pedro, se tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. É assim, irmão, é diferente o negócio. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas com a letra. Eu vou dizer para você, nós temos que estar preocupados com a palavra de Deus trazendo para o nosso coração. Pastor, mas quando nós vamos fazer teologia, nós não vamos estudar a Bíblia? Vamos. Mas só que peça a graça do Espírito Santo, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Deus é tremendo e fiel. E quando nós ouvimos uma maravilha de milagre, quando nós ouvimos aqui o Senhor dizendo, porque o Deus que nós servimos não é aquele Deus que dá nada para ninguém de graça. Pastor, peraí, Deus vende? Calma. As pessoas hoje estão muito armadas, estão muito preocupadas. A Bíblia diz, o mundo diz, né? Para o bom entendedor, um pingo é letra. E para muitos aí que querem saber demais, sabedoria humana, às vezes você só olha, ele já quer achar o que você disse. Mas eu vou falar para você, respira um pouco, que você vai entender o que eu quero dizer. O bom entendedor, um pinga a letra. Às vezes você fala um A, as pessoas já querem entender um abecedário inteiro. Sabe o que é isso? É sabedoria de homem. Porque a sabedoria de Deus é assim. Quando você fala um A, você já vê joelhos dobrados e dizendo: Senhor, honra em nome de Jesus. É assim que Deus faz. E quando nós ouvimos falar, quando eu ouço aqui falar, o temor, a questão, olha, pastor, eu confio, mas só que assim, o homem, a carne do homem. A carne do homem é aquela que muitas das vezes é a única que nos impede de alcançar as bênçãos e as vitórias. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque esse Deus ele é fiel. Ainda hoje nós conversávamos, eu conversava ali com a missionária Elise, e eu dizia para ela a respeito de questão de dízimo. Porque esses dias eu passei uma vergonha tremenda assistindo o negócio. Fiquei até com vergonha, né? Falei: pastor, eu não estou valendo é nada, né? E ali, quando eu assistindo, creio que todos aqui ou muitos assistiram, aquele debate, né? Da Marília Gabriela com os filhos Malafaia. E ali quando ele começava a falar das igrejas, e ele falando de pastores, e ela ali preocupada com o dízimo, preocupada com a oferta, preocupada com isso e com aquilo, como se na igreja dela não desse o dízimo. E ali ela perguntava ainda: mas lá só que na minha não é obrigado, nem aqui é obrigado. Alguém é obrigado a dar dízimo na casa de Deus? Não. Você ali é lida a palavra. Aquele que crê, ali o poder de Deus se manifesta sobre a vida dele. Não é assim que funciona? Você não é barrado na porta de uma igreja, porque diz aí: mostra tua carteirinha se você é membro dessa igreja. Mostra-me aí o seu envelope de dízimo, como é que você está. Esse mês você dizimou, esse mês você não dizimou, então você pode entrar. Você dizimou, você entra. É assim que funciona nas igrejas? Não. O teu dízimo é uma questão de fé. O teu dízimo é um particular seu com Deus. Mas se eu fosse você, era dizimista, ainda dizimista e dizimista cada vez mais. Sabe por quê? Quanto mais você faz para Deus, mais Deus faz na tua vida. Porque quando nós dizimamos, nós não compramos bênção. Quando nós dizimamos, nós não estamos comprando igreja nem pastor. Tem alguns que se vendem, né? Mas não é bem assim, não é esse o caso. Mas quando acontece isso, o que acontece? Você repreende o devorador e a graça e a bênção de Deus vem sobre a tua vida. Nós falávamos ainda, eu falava com a missionária, eu falei: olha, missionária, sabe como que é o negócio? Quando uma pessoa, se a pessoa bem soubesse, o desejo dela não era dar um dízimo de 1, de 2, de 3, o importante é você dar dízimo daquilo que você recebe. Aquilo que Deus te dá, Deus está mudando um mistério aqui, eu não sei porquê, mas é questão de fidelidade, né? É uma questão de fé, porque tudo com Deus é uma questão de fé. Se você vem para a igreja, o pastor profetiza, ou o profeta levanta e diz: olha, eis que estou derramando a cura sobre a tua vida. Mas você diz: não sei se eu vou receber, então não recebe. É assim que funciona? Aí o que acontece? Aquela bênção vai ficar ali parada. Você já reteve aquela bênção. 14 a partir do verso de número 23, que diz assim a palavra do Senhor: e despedindo a multidão, subiu ao monte para fazer o quê? Orar no quê? Orar à parte, orar na solidão. E chegada já à tarde, estava ali o quê?
Só. E o barco já estava no meio de onde? E açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do quê? No mar. E vendo os discípulos caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo que é um fantasma. E gritaram com o quê? Com medo. E gritaram com medo. Nós vemos que a palavra do Senhor nos fala aqui quantas maravilhas, quantos milagres. Ainda no capítulo 14, nós vemos aqui esse milagre da multiplicação dos pães. Nós vemos aqui o Senhor Jesus com aqueles discípulos, a multidão. Nós vemos ali o milagre do Senhor. Nós vemos ali os discípulos perguntando ao Senhor, dizendo: Senhor, vamos despedir esse povo, porque, olha, é muita gente, como que a gente vai fazer? Deixa esse povo ir comer em outro lugar, deixa esse povo ir se alimentar. Ei, esquecia que estava diante do alimento. Esqueciam os discípulos que eles estavam diante do pão da vida. E sem estar na presença do Senhor, nós não temos alimento nenhum. A Bíblia nos fala que alguns pães, alguns peixinhos ali alimentam aquela multidão. Os discípulos ali puderam contemplar tudo isso. Eles viram ali até assombrar, porque a palavra nos fala que ali ele fala: olha, pegue o cesto e ali recolha o que sobrou. E nós sabemos ainda que depois de ter feito essas maravilhas, o Senhor deixa aquela multidão e caminha para um outro lugar separado e diz para os discípulos: olha, vão que eu logo estarei contigo. E aí a multidão vai para um lado, Jesus sai à parte, vai ali orar, buscar ao Senhor, buscar a graça de Deus sobre a vida dele, porque a Bíblia diz que nós temos que orar em todo tempo, nós temos que estar buscando graça de Deus, porque os dados, as setas estão o tempo todo em nossas vidas. O inimigo está o tempo todo dizendo para você: cala a tua boca. O inimigo está dizendo o tempo todo para você: olha, não vai adiantar. O inimigo está o tempo todo dizendo para você: vai agradecer Deus para quê? Ei, não aconteceu nada com aqueles 9 leprosos. Eles foram embora, acabou e tudo bem. Deus te deu porque quis. Mas não, você está aqui hoje por quê? Porque é um culto de ação de graça. 3 dias de restituição. 3 dias de campanha, o Senhor ali preparando aquele banquete para você. 3 dias de restituição, 3 dias de você colocando a presença do Senhor, e o Senhor ali não separando nada, mas olhando: isso aqui é bom para o meu filho, isso aqui não serve, esse aqui agora não, daqui a pouco eu vou entregar para ele. É assim que Deus faz. Mas o Senhor diz para você: não sai da fila da promessa não, porque a tua ceia vai ser chamada, a tua ceia vai ser chamada. Olha, não chegou a minha vez, mas Deus não esqueceu de você. Deus tem promessa na tua vida, pode ter certeza. Pode começar a agradecer, ainda que você não recebeu, porque assim como eu disse, eu profetizo, eu sentado ouvindo meu filho pregar, porque é promessa de Deus. O Deus que eu falo, ele não mente. O Deus que fala comigo, ele não mente. E quando ele diz que vai honrar, ele vai honrar. E ali nós vemos que quando aquele povo, ele diz ali, que colocou, a palavra nos fala, Mateus relatando que os discípulos caminham, entram para o barco, e o vento ali começa a ficar o contrário. E o que acontece na vida do cristão? Um minuto que ele se afasta da presença do Senhor, porque o Senhor não se afasta dele. O Senhor está com ele todo o tempo, todos os dias, todo segundo, todo momento. A questão é confiarmos no Senhor, porque ele disse que 1000 cairiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serias o quê? Atingido. É promessa de Deus na tua vida. E quando nós confiamos, ali acontece, ali se concretiza sobre nós. E nós sabemos que ali os discípulos viam o vento ao contrário. E o cristão, o crente, muitas das vezes ele é dessa maneira. Enquanto o vento está vindo a favor, enquanto o barco está indo do jeito que ele quer, ele acha que aí é bom. Aí eu vou para a igreja, aí eu vou glorificar, aí eu vou dizer que Deus é maravilhoso. Ei, pedi um carro, ele me deu. Pedi uma casa, ele me deu. Que Deus lindo. Mas só que quando ele diz: espera um pouquinho, aí o vento está contrário. Aí o vento está ao contrário. E aí ele já começa a dizer: olha, não escuta a voz de Deus. Olha, Deus não está falando comigo. Olha, Deus me esqueceu. Olha, Deus não deixou eu para lá. Eu já te disse aqui nesse lugar, e o profeta Isaías, ele relata muito bem. Pode a tua mãe esquecer de você, mas o Senhor jamais vai esquecer. O Senhor te prometeu, ele vai cumprir. E é por isso que o Senhor diz:
Ei, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Muitas das vezes, quando o vento sopra ao contrário, quando o vento não caminha da maneira que nós queremos voltar para Emaús, nós queremos voltar para nossa casa, olha, eu vou largar de Deus, eu vou voltar para o boteco, eu vou beber, eu vou te dizer uma coisa, tendo o espírito imundo saído de um homem, andado por lugares áridos e não encontrado onde repousar, ele diz, vou voltar de onde eu saí, mas eu tenho certeza de uma coisa, esse demônio que saiu da minha vida, ele pode andar para os quatro cantos, quando ele voltar, ele vai me encontrar exatamente assim, só o Senhor é Deus, 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 porque é assim que acontece. Ele volta, ele quer voltar, ele quer entrar na tua casa, ele quer que você esteja achando que é um fantasma, ele quer que você esteja desconhecendo a voz do Senhor, ele quer que você ache, não, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Eu vou te dizer uma coisa, para Ele é todas as coisas, e Ele faz conforme a vontade e o querer dEle. Deus faz somente conforme a vontade dEle. Quando nós deitamos de barriga para cima, e é muito claro isso, quando deitamos de barriga para cima, esquecemos até que a palavra do Senhor no livro de Provérbios diz que Dadá é um demônio. E exatamente também no livro de Provérbios diz assim, olha, vai ter com a formiga preguiçoso, porque de barriga para cima murmurando, vai ficar preocupado, que um está comendo legume e outro está comendo carne. Eu vou te dizer uma coisa, não se preocupe com o que Deus faz, mas se preocupe com o que Deus vai fazer na tua vida, se preocupe com o que Deus tem para você. Agora eu vou dar um recado certinho, que é bem assim, e quando se preocupar, se preocupe direito, porque a Bíblia diz, não toquei os meus ungidos e nem meus profetas façais mal. As pessoas hoje estão confundindo o mistério. Estão achando que é de qualquer jeito, é de qualquer maneira. É só bater o pé ou fazer biquinho, ou fazer cara feia. Eu vou te falar uma coisa, cara feia não expulsa demônio, biquinho não conquista bênção. O que conquista bênção é joelho no chão. O que expulsa demônio é cara no pó. O que expulsa demônio da vida de crente é chegar ao Senhor, resistir ao diabo, que aí ele tem que fugir. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus opera. Mas a palavra nos fala aqui que aqueles discípulos se afastam do Senhor, e ali eles esquecem, porque o Senhor disse, eu vou ter contigo, calma, só vou sair um pouquinho aqui, vou orar, daqui a pouco eu estou voltando para a tua vida. E ali o que é que acontece? Você continua da maneira que você quis. Nós sabemos que Ezequiel, quando chegou diante daquele vale de ossos secos, embora ele insista, Ezequiel, o que tu vês? Eu vejo ossos secos. E ainda insistiu, sequíssimos, muito sequíssimos. E aí o que é que diz o Senhor? Profetiza, Ezequiel. Então quando nós profetizamos, o Senhor vem e nos honra. Nós falávamos a respeito disso. Olha, se as pessoas bem soubessem, aquele que dizima 1 teria desejo de dizimar 10. Porque quando ele dizima 10, é sinal que ele ganhou 100. E às vezes a pessoa fica naquela preocupação, mas eu vou dar o meu dízimo, eu vou isso, eu vou aquilo. Irmão, quando você honra Deus, com certeza você vai ser honrado. Quando você abençoa, com certeza você vai ser abençoado. Quando você dá com alegria, você recebe em abundância. É assim que Deus faz na vida daquele que confia no Senhor. E como nós vimos, a maravilha, a bênção e a graça de Deus, aqueles que são fiéis, nós vemos os testemunhos, e é como a nossa irmã disse aqui, irmão, eu creio que vou dar um dízimo de R$1.000, né? E eu creio que você vai dar um dízimo de R$2.000. Não é assim que funciona? Porque quanto mais você buscar, mais Deus vai derramar, porque Deus conhece o coração daquele que é fiel. E quando nós não somos fiéis, o que nós fazemos? Senhor, me dá graça, me ajuda. Senhor, põe por terra essa cegueira, para que eu possa alcançar as tuas bênçãos. Porque o Deus que nós servimos, irmão, não é um Deus do me dá. Muitas vezes as pessoas acham que o Deus que nós servimos é aquele Deus do me dá. Não, é aquele Deus da recompensa. O Senhor recompensa, o Senhor não dá, o Senhor recompensa. E quando cair essa cegueira, quando cair essa ignorância, não digo espiritual, mas carnal das pessoas, de acharem que, não, o Senhor tem que me dar. Não, você que tem que confiar, honrar o Senhor, e o Senhor vai te honrar. É questão de fé. É questão de fé. Nós sabemos que quando nós fazemos para o Senhor nos devolve. Deus abre uma porta de emprego para mim, Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Aí o que você faz? Vira as costas, vai tomar cerveja, vai gastar com aquilo que não é pão, e depois,
Né? Deus vai lá, Marcelo ora aqui, pede para Deus derramar uma bênção para ele, Deus derrama. Aí o que o Marcelo faz? Vira as costas, vai lá e gasta o dinheiro dele tudo com chapinha. Adiantou o quê? Não é verdade? Mas assim, mas o Marcelo falou, não tem cabelo não, mas quando a pessoa quer arrumar uma coisa, ela arruma. Né? Coloca uma peruca e toma chapinha nela, para não abençoar Deus e para dar, para fazer a sua vontade. É assim que acontece. Às vezes você pensa que não, mas é. O ser humano, a questão da vida dele é somente essa. Ele busca desculpa para tudo. Né? E tem uma desculpa que ele dá, Deus, se o Senhor não me der, né? Olha só o dedo do crente. Tem crente que faz assim, Deus, se o Senhor não me der, Deus olha assim e fala, tadinho. Né? E ele continua insistindo, se o Senhor não me der, eu não vou para a igreja. Se o Senhor não me der, eu não vou fazer isso. Se o Senhor não me der, eu não vou fazer aquilo. E Deus fica só olhando para ele. Filho, você sem Deus, você é nada. E Deus sem você, ele continua sendo Deus. Quando nós abrimos o nosso entendimento e chegarmos essa clareza de que Deus é Deus, independente de qualquer coisa, porque a Bíblia diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou. É assim que Deus faz. Agindo eu, quem impedirá? Então eu te digo, se Deus quiser agir na tua vida, você precisa abrir teu coração para Ele. Creia no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Não, aí não acontece nada. Estou orando aqui pelos meus filhos, estou orando pela minha filha. A minha filha não é evangélica. Fernanda, Yara, Fernanda são evangélicas. Fernando não é evangélico. Patrícia não é evangélica. A Janaína não é evangélica. Mas só que tem Miguel aí agora. Miguel veio com espada. Né? E eu creio que Miguel vai mudar a história. Aliás, a gente não entende o mistério, mas Miguel muda a história. Daniel, 21 dias ali orando. E nada da bênção vir. Mas só que aí veio Miguel a favor dele. E aquele que estava impedindo teve que chegar e entregar a bênção nas mãos. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Ei, estão tentando roubar a tua bênção? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. E a tua coroa é a tua fé. Quando você tem fé, tudo é feito na tua vida. Quando você tem fé, Deus honra a tua vida. Porque às vezes as pessoas chegam, pastor, você vai ungir meu carro hoje? Vou ungir, sabe por quê? Tem bênção aqui sobre as minhas mãos. E disse a palavra do Senhor que se tu uma bênção. E quando você é uma bênção, você é um cálice que transborda. E eu creio que essa bênção transborda sobre a tua vida. Pastor, mas você vai ungir meu carro, você vai pôr ele na igreja? Não, filho, eu não vou consagrar o teu carro para a igreja e nem vou ungir ele a pastor. Às vezes as pessoas confundem isso, né? Mas a unção é um sinal de gratidão ao Senhor. É no sentido simbólico de ser grato a Deus. O que muitas vezes as pessoas não entendem é que a gente não tem que dar ouvido ao homem, mas dar ouvido a Deus. Eu seria aqui um herege, eu seria aqui uma pessoa sem noção, eu seria aqui uma pessoa, né? Se eu estivesse aqui dizendo para você, irmão, eu vou ungir o teu carro e a partir de agora você vai ver. Não, essa graça é para quê? É para que seja revestido de toda a armadura vinda do céu. Porque o óleo da unção simboliza o Espírito Santo. O crente, quando ele tem noção de que ele tem um carro, que ele tem um veículo, mas quem dirige é o Espírito Santo, assim também como a tua vida, ele está livre de todo o mal. Nós ungimos para quebrar maldição. Nós ungimos para quebrar, muitas das vezes até a ignorância, né? Se der lugar, quebra a ignorância. Mas é assim, Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas o ignorante, esse está complicado com Deus, né? Porque nós às vezes não entendemos esse mistério, mas vamos voltar aqui para a Bíblia, Mateus capítulo 14, para que a gente venha entender. 14 a partir do verso de número 23. Que diz assim a palavra do Senhor. E despedida a multidão, subiu ao monte para fazer o quê? Orar no quê? Orar à parte, orar na solidão. E chegada já à tarde, estava ali o quê? Só. E o barco já estava no meio de onde? E açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário. Mas, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do quê? Do mar. E vendo os discípulos caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo que é um fantasma. E gritaram com o quê? Com medo. E gritaram com medo. Nós vemos que a palavra do Senhor nos fala aqui quantas maravilhas, quantos milagres.
Ainda no capítulo 14, nós vemos aqui esse milagre da multiplicação dos pães. Nós vemos aqui o Senhor Jesus com aqueles discípulos, a multidão. Nós vemos ali o milagre do Senhor. Nós vemos ali os discípulos perguntando ao Senhor, dizendo: Senhor, vamos despedir esse povo, porque, olha, é muita gente, como que a gente vai fazer? Deixa esse povo ir comer em outro lugar, deixa esse povo ir se alimentar. Ei, esquecia que estava diante do alimento. Esquecia os discípulos que eles estavam diante do pão da vida. E sem estar na presença do Senhor, nós não temos alimento nenhum. A Bíblia nos fala que alguns pães, alguns peixinhos ali alimentam aquela multidão. Os discípulos ali puderam contemplar tudo isso. Eles viram ali até assoprar, porque a palavra nos fala que ali ele fala: olha, pegue o cesto e ali recolha o que sobrou. E nós sabemos ainda que depois de ter feito essas maravilhas, o Senhor deixa aquela multidão e caminha para um outro lugar separado e diz para os discípulos: olha, vão que eu logo estarei contigo. E aí a multidão vai para um lado, Jesus sai à parte, vai ali orar, buscar ao Senhor, buscar a graça de Deus sobre a vida dele, porque a Bíblia diz que nós temos que orar em todo tempo, nós temos que estar buscando graça de Deus, porque os dados, as setas estão o tempo todo em nossas vidas. O inimigo está o tempo todo dizendo para você: cala a tua boca. O inimigo está dizendo o tempo todo para você: olha, não vai adiantar. O inimigo está o tempo todo dizendo para você: vai agradecer Deus para quê? Ei, não aconteceu nada com aqueles 9 leprosos. Eles foram embora, acabou e tudo bem. Deus te deu porque quis. Mas não, você está aqui hoje por quê? Porque é um culto de ação de graça. 3 dias de restituição. 3 dias de campanha, o Senhor ali preparando aquele banquete para você. 3 dias de restituição, 3 dias de você colocando a presença do Senhor, e o Senhor ali não separando nada, mas olhando: isso aqui é bom para o meu filho, isso aqui não serve, esse aqui agora não, daqui a pouco eu vou entregar para ele. É assim que Deus faz. Mas o Senhor diz para você: não sai da fila da promessa não, porque a tua senha vai ser chamada, a tua senha vai ser chamada. Olha, não chegou a minha vez, mas Deus não esqueceu de você. Deus tem promessa na tua vida, pode ter certeza. Pode começar a agradecer, ainda que você não recebeu, porque assim como eu disse, eu profetizo, eu sentado ouvindo meu filho pregar, porque é promessa de Deus. O Deus que eu falo, ele não mente. O Deus que fala comigo, ele não mente. E quando ele diz que vai honrar, ele vai honrar. E ali nós vemos que quando aquele povo, ele diz ali, que colocou, a palavra nos fala, Mateus relatando que os discípulos caminham, entram para o barco. E o vento ali começa a ficar o contrário. E o que acontece na vida do cristão? Um minuto que ele se afasta da presença do Senhor, porque o Senhor não se afasta dele. O Senhor está com ele todo o tempo, todos os dias, todo segundo, todo momento. A questão é confiarmos no Senhor, porque ele disse que 1000 cairiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serias o quê? Atingido. É promessa de Deus na tua vida. E quando nós confiamos, ali acontece, ali se concretiza sobre nós. E nós sabemos que ali os discípulos viam o vento ao contrário. E o cristão, o crente, muitas das vezes ele é dessa maneira. Enquanto o vento está vindo a favor, enquanto o barco está indo do jeito que ele quer, ele acha que aí está bom. Aí eu vou para a igreja, aí eu vou glorificar, aí eu vou dizer que Deus é maravilhoso. Ei, pedi um carro, ele me deu. Pedi uma casa, ele me deu. Que Deus lindo. Mas só que quando ele diz: espera um pouquinho, aí o vento está contrário. Aí o vento está ao contrário. E aí ele já começa a dizer: olha, não escuta a voz de Deus. Olha, Deus não está falando comigo. Olha, Deus me esqueceu. Olha, Deus não deixou eu para lá. Eu já te disse aqui nesse lugar, e o profeta Isaías, ele relata muito bem. Pode a tua mãe esquecer de você, mas o Senhor jamais vai esquecer. O Senhor te prometeu, ele vai cumprir. E é por isso que o Senhor diz: ei, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Muitas das vezes, quando o vento sopra ao contrário, quando o vento não caminha da maneira que nós queremos voltar para Emaús, nós queremos voltar para nossa casa. Olha, eu vou largar de Deus, eu vou voltar para o boteco, eu vou beber. Eu vou te dizer uma coisa: tendo um espírito imundo saído de um homem, andado por lugares áridos e não encontrado onde repousar, ele diz: vou voltar de onde eu saí. Mas eu tenho certeza de uma coisa: esse demônio que saiu da minha vida,
vida, ele pode andar para os quatro cantos. Quando ele voltar, ele vai me encontrar exatamente assim. Só o Senhor é Deus, 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 porque é assim que acontece. Ele volta, ele quer voltar. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer que você esteja achando que é um fantasma. Ele quer que você esteja desconhecendo a voz do Senhor. Ele quer que você ache, não, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Eu vou te dizer uma coisa, para Ele é todas as coisas, e Ele faz conforme a vontade e o querer dEle. Deus faz somente conforme a vontade dEle. Quando nós deitamos de barriga para cima, e é muito claro isso, quando deitamos de barriga para cima, esquecemos até que a palavra do Senhor no livro de Provérbios diz que Dadá é um demônio. E exatamente também no livro de Provérbios diz assim, olha, vai ter uma formiga preguiçoso, porque de barriga para cima murmurando, vai ficar preocupado que um está comendo legume e outro está comendo carne. Eu vou te dizer uma coisa, não se preocupe com o que Deus faz, mas se preocupe com o que Deus vai fazer na tua vida, se preocupe com o que Deus tem para você. Agora eu vou dar um recado certinho, que é bem assim. E quando se preocupar, se preocupe direito. Porque a Bíblia diz, não toquei os meus ungidos nem meus profetas para fazer mal. As pessoas hoje estão confundindo o mistério. Estão achando que é de qualquer jeito, é de qualquer maneira. É só bater o pé ou fazer biquinho, ou fazer cara feia. Eu vou te falar uma coisa, cara feia não expulsa demônio, biquinho não conquista a bênção. O que conquista a bênção é joelho no chão. O que expulsa demônio é cara no pó. O que expulsa demônio da vida de crente é chegar ao Senhor, resistir ao diabo, que aí ele tem que fugir. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus opera. Mas a palavra nos fala aqui que aqueles discípulos se afastam do Senhor. E ali eles esquecem, porque o Senhor disse, eu vou ter contigo. Calma. Só vou sair um pouquinho aqui, vou orar. Daqui a pouco eu estou voltando. A cegueira toma conta daqueles homens que eles olham. E ali a Bíblia diz que eles têm medo, eles começam a ter medo, eles começam a ter dúvida, eles começam a achar, será que isso é de Deus, não é de Deus? Eu vou dizer uma coisa para você, é muito fácil saber se é de Deus ou se não é de Deus. Coloca o teu joelho no chão, pede resposta para Deus, é mais fácil. Quando você entra para os teus aposentos, quando você fecha a porta atrás de você, e quando você começa a falar com Deus, eu vou te dizer uma coisa, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. O que você não sabe? Aquilo que não é seu. Porque aquilo que for seu, com certeza, quando nós batemos no nosso peito, achando que nós conhecemos demais, sabemos demais, nós esquecemos que a Bíblia diz que o que o Senhor oculta aos grandes entendidos, o Senhor só revela para pequeno. Ei, se você quer ser o maior na casa de Deus, busca ser o menor, diz a palavra, porque aí Deus vem, te honra e te dá resposta. Deus não dá resposta para gigante. Sabe o que gigante tem como resposta? E é como foi dito aqui, e contrariando até a lei da física, é para trás? Não, é com a cara no pó. Vai ter que adorar, ainda que seja com uma pedra, ainda que seja com uma funda. Ei, o gigante vai ter que prostrar e é de cara no chão. É assim que o nosso Deus faz. Poderia cair de joelho, poderia cair para trás, poderia cair de lado, não. A Bíblia fala que é a cara no pó, é a cara no chão, porque todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que só o Senhor é Deus. É assim que o Deus que nós devemos fazemos. Mas como é que Deus faz isso, pastor? Quando nós não temos olhos contrários. Quando nossos olhos são bons, tudo que em nossa volta vai ser bom. Quando nós temos olhos para o Senhor, ei, o teu coração também está no Senhor. Porque onde está o teu coração, está o teu tesouro. O teu coração está na dúvida, o teu tesouro está na dúvida. O teu coração está no sei lá, o teu tesouro também vai estar no sei lá. Agora eu vou te falar uma coisa, se o seu coração está no Senhor, o Deus que nós servimos, o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, é aquele que diz que abrirá do bom tesouro. E é na tua vida, sabe por quê? Porque Ele é o dono do ouro e dono da prata. É assim que Deus faz. Ei, você está triste? Busca o Senhor. Ei, você está sem consolo? Ele diz que não te deixaria órfão. Ei, você tem dúvida? Busca o Espírito Santo, porque Ele não é espírito de confusão, e sim de esclarecimento. É assim que Deus faz. É a graça de Deus e do Espírito Santo. Aqueles discípulos ali, quando eles viram que o vento ficou contrário, eles não enxergaram mais nada.
Ali eles esqueceram que o Senhor disse que se passassem pelas águas elas não se submergeriam. Esqueceram. Talvez ali eles sentados aos pés do Senhor, porque ali eu creio que Deus, Jesus, contando as histórias, falando ali dos feitos, falando das maravilhas. Quantas vezes o Senhor não deve ter ali sentado com aqueles discípulos, ali na madrugada, dizendo, olha, haviam 3 jovens, e ali o rei queria que eles se prostrassem diante deles, mas só que eles não se prostraram, foram lançados na fornalha, e aqueles que lançaram na fornalha, ali aqueceram 7 vezes mais, e aquele que foi colocado na fornalha foi fulminado. Mas só que eles, nem um fio de cabelo foi chamuscado. Porque quando colocaram 3, e quando o rei vai ver, tinha um 4º homem está lá, e ele também está aqui hoje. É assim que nos faz. O Senhor talvez muitas das vezes ali contando aos discípulos, porque ele não veio aniquilar a palavra do Senhor. Ele não veio rasgar o Velho Testamento. Ele não veio, mas só que ele veio para uma coisa, para fazer nova todas as coisas. O Senhor veio tirar o jugo de cima das suas costas. O Senhor veio tirar o peso de cima dos teus ombros. E quando ele encosta ali, quando ele chega, e quando ele se permite ser preso daquele madeiro, é para quê? Se fez maldito por mim e por você. Para que nós soubéssemos que Ele é quem veio salvar. E Ele não veio para julgar. Ele veio para resgatar aquilo que estava perdido. Você é um resgate do Senhor. Você é um resgatado do Senhor. Eu sou um resgatado do Senhor. Você é um milagre do Senhor. Eu sou um milagre do Senhor. E o nosso Deus é aquele que faz milagre, faz maravilhas. É aquele que derrama bênção. E é aquele do qual nós devemos dar toda a honra e toda a glória. É para esse Deus. E quando aqueles discípulos, eles olham desta maneira, o que aconteceu? Eles esqueceram. Eles esqueceram que o Deus que eles serviam era aquele Deus que tinha alimentado uma multidão. E se ele alimentou a multidão, por que aquele vento ia trazer cegueira? Por que aquele vento ia trazer incerteza? Ei, ainda que o vento esteja contrário, ainda que esteja se levantando contra a tua vida, ainda que esteja se levantando contra você, pode ficar tranquilo que se ele tiver que caminhar sobre as águas, ele caminha sobre as águas contigo. Se ele tiver que entrar no fogo, ele vai entrar no fogo contigo. Se ele tiver que te arrancar ali daquela caverna, ele te arranca da caverna. Mas tem uma coisa que ele não arranca. Tem uma coisa que ele não faz. Pastor, mas como é que ele não faz? Não faz. Ele não abre a tua porta. A tua porta que ele tem que abrir é você. Né? Ele não abre o teu coração. O teu coração é você que tem que abrir para que ele possa entrar e fazer morada. Muitas das vezes nós ali deixamos que dúvidas e incertezas, nós deixamos que blá blá blá, a palavra disso, daquilo, venha roubar a nossa bênção. E o Senhor já diz, olha, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor quer honrar a tua vida. O Senhor quer honrar aquilo que você tem. O Senhor quer abençoar aquilo que você tem. O Senhor quer ver a tua confiança. O Senhor quer ver ali a tua gratidão. Porque quando nós ouvimos dizer que aquele leproso volta, quando nós ouvimos dizer que aquele cego, ao ser pego pelos braços, ali o Senhor cuspido na terra, e ali untado os olhos do cego, ele enxergado, ele diz, sabe quem te curou? Me mostra para que eu o adore. E ali ele se prostrou e adorou. Vai, não fala para ninguém. Agora eu vou te dizer, quem consegue não falar nada quando vê a graça do Senhor sobre a vida? E eu vou te dizer que é desta maneira, se coloca de pé. A graça de Deus está sobre você. A graça de Deus está sobre o teu coração. A graça de Deus está sobre os teus ouvidos. E eu creio que nessa noite, esta mesma graça que está sobre o teu coração, que está sobre os teus ouvidos, esta graça que o Senhor também vai colocar sobre as tuas mãos. O Senhor colocou algo no nosso coração. E assim como no coração daqueles cegos. Porque ele sabia que se ele encontrasse com o Senhor, ali eles iriam ver. Aquela mulher, embora muitos dissessem, você não pode entrar aqui, porque você é uma mulher imunda. Você não pode entrar aqui, porque você ali está com essa situação. Você tem que ser colocada fora do arraial. Aquela mulher venceu barreira e entrou e tocou na orla dele. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Uns comem carne e outros legumes. Mas só que eu vou te dizer uma coisa. É a tua fé que te salva. É a tua fé que te cura. É a tua fé que te guarda. É a tua fé que te protege. É a tua fé que te guia através do Espírito Santo de Deus. Eu vou te convidar nesse momento a fechar os teus olhos.
Lava sobre curvava cheia de cara. Aleluia. E quando aqueles discípulos ali, eles veem o Senhor Jesus, fica com os teus olhos fechados, porque eu creio que a graça de Deus vai estar sobre você nessa noite. Ela já está sobre você. E os discípulos, quando vêm caminhar, eles assustam. Mas só que um diz, é o Senhor. E ele diz, sou eu, então diga que eu vá. É assim. Talvez quando foi dito para você, olha, traga o teu carro, que nós vamos estar ungindo o teu carro. Vamos estar colocando as nossas mãos ungidas sobre o teu carro. É um ato simbólico. Mas ali é um ato de fé sobre a tua vida, sabe por quê? Tudo que é seu está guardado. Uns dizem assim, olha, mas isso não pode. Você não pode ungir um bem, você não pode ungir isso, ungir aquilo. Eu vou dizer uma coisa. Se você não dá graças a Deus, se você não é grato a Deus por tudo que Deus tem te dado, o problema é seu. Porque eu sou grato a Deus e eu confio no Senhor que eu sirvo. E é por isso que eu unjo. Agora, consagrar, aí não tem resgate. Mas aquilo que é ungido, é guardado, é protegido. Você sabe por que o inimigo não pode te tocar? Porque você é ungido do Senhor. Você sabe por que o inimigo não vai poder tocar em nada seu? Porque tudo que for seu vai estar ungido pelo Senhor. Tudo que for seu vai estar debaixo da bênção do Senhor. Ei, não se atente por ignorância de homens. Não se atente por entendimento de homens. Mas busque confiança no Senhor. Busque a graça do Senhor. Não é fábula, é palavra. Quando nós confiamos no Senhor, o Senhor nos honra. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Aqueles fariseus também tinham um entendimento muito grande. E a maior indagação e preocupação deles não era porque ele estava na casa dos fariseus para salvar, para resgatar, não. Era porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Eu vou te dizer uma coisa. O problema não está no que entra. O problema está no que sai. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Nós vamos estar aqui orando nessa noite. Eu quero convidar os irmãos que pregaram nesta campanha para estar subindo aqui em cima do altar. Nós vamos estar orando. É a campanha de restituição. Você que pregou na campanha da restituição, sobe aqui, sobe rapidinho. Vamos estar aqui agradecendo a Deus. Porque eu creio que é assim como o Senhor, através das tuas palavras, através das palavras do Espírito Santo, usando você como um instrumento nas mãos dele, pode ter certeza de uma coisa. Deus abençoou muitas pessoas. E a recompensa também está sobre a tua vida. Porque você ouviu, creu e obedeceu. Você deu ouvido à palavra do Senhor. E eu creio que você que esteve aí para receber da parte do Senhor, você que ouviu a voz do Senhor, você também foi restituído. Então nessa noite, nós estaremos agradecendo ao Senhor. Eu quero que você leve o teu pensamento. Pastor, ainda não cansei a minha restituição. Ainda não fui abençoado, fique em paz. O Senhor está preparando o melhor para você. O Senhor está preparando o melhor para você. E pode ter certeza que a restituição e a graça, a recompensa está sobre a tua vida. Eu quero que você feche os teus olhos. Nós vamos estar orando aqui. Nós vamos estar orando. Enquanto os irmãos vão estar orando aqui, eu vou estar lá fora colocando as minhas mãos. Colocando as minhas mãos sobre o teu carro. Sobre o teu bem que você conquistou com tanto esforço. Bênção de Deus na tua vida. Pastor, mas agora eu posso sair correndo, entrar e bater, entrar debaixo do caminhão, faz isso não que você morre. Não tente seu Deus. Mas uma coisa eu te digo, é a frase que nós usamos ali. O seguro maior está nas mãos do Senhor. Pastor, vou deixar de pagar o seguro? Não. Deus vai te dar condições de você pagar o seguro e nem ver. Porque quando você se esforça, Deus te ajuda. É assim que Deus faz. Mas a tua fé nessa noite é aquilo que vai trazer a restituição, a graça e a proteção divina do Senhor. Amém? Nós vamos estar orando. Cada um dos irmãos aqui que pregaram nessa campanha vai estar aqui fazendo uma oração. E você vai estar aí recebendo da parte do Senhor. Vou estar lá fora. Pastora, missionária, vamos estar ali fora, orando. Amém? Glória a Deus. Irmãos, só para encerrar. Abra a tua Bíblia aí, rapidinho, 1 Coríntios, capítulo 2. Rapidinho, para que nós possamos estar aqui encerrando. Porque o Senhor já encerrou com chave de ouro. E eu creio em nome de Jesus. Pode ter certeza de uma coisa. A tua casa, os teus filhos, você que está aqui hoje, a tua família está debaixo da bênção, está debaixo da graça de Deus. Está guardada pelo Senhor. 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia.
Aleluia. No verso de número 11 diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas que são do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de quem? De Deus, senão o Espírito de Deus. Porém, nós não recebemos Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos as coisas que nos são dadas por quem? Por Deus. Verso de número 13, diz assim: as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, e acomodando as coisas espirituais às espirituais. Mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de quem? Porque lhe parecem loucura, e não pode o quê? Entendê-las, porquanto se discernem espiritualmente. Porém o espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele de ninguém é decidido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que a possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Graças a Deus. E eu creio que nessa noite, todo ato feito com a graça de Deus, eu creio que Deus recebe e recebe com alegria. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero te convidar. Oi? Tem algum recado? Quero te agradecer, meu Pai, pela vida dos teus filhos. Quero te agradecer, meu Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito. Quero te agradecer, meu Deus, por este culto maravilhoso. Senhor, meu Deus, por esses pregadores dos quais o Senhor levantou neste lugar. Deus, por cada um que trouxe a palavra aqui nesta campanha. Senhor, meu Deus, sou grato a Ti e creio, meu Pai, que o Senhor é um Deus de recompensa e que abençoa aquele, meu Pai, que Te buscam, porque o Senhor é um Deus galardoador. Senhor, leva-nos, Senhor, para nossos lados, livre de todo mal, todo laço, todo acidente. Leva-nos, Senhor, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua graça. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Com a mão direita assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as ricas e doces consolações do Espírito Santo possam estar sobre a minha vida e sobre a tua vida. Pois então, feliz, vamos dizer? Amém. Amém.